que existe esse conjunto de regras, de normas, né, que a nossa família, né, as nossas famílias, elas são instruídas a isso, né, de que vai passando os aniversários e vai com essa construção, né, é justamente isso, os nossos pais, eles querem construir pela gente, né, tanto o nosso futuro, até como a nossa sexualidade também, né, e aí também cabe a gente a desconstruir isso, né? Eu penso que faz sentido, né, quando você fala dessa questão do se assumir, né? Eu acho que é essa coisa de tomar as rédeas de que, tipo, ó, né? Isso agora é meu. Né? Eu consigo agora me identificar como isso e eu sou isso. E é isso. E é importante que vocês aceitem, né? Claro que aí vem todo um processo de tanto a aceitação familiar, né? Quanto os desafios com relação a isso, né? Porque é toda uma construção, né? Até porque você já foi, assim, encolhido durante todos esses anos iniciais, né? Para você ter a coragem, ter a força. É algo bem grande, né? Porque como você já foi muito apequenado, então, para você chegar ali nos 12, 13, 14, 16 anos e você ter voz para isso, porque a nossa voz, ela está muito relacionada à nossa autoestima, ela está muito relacionada ao nosso autoconhecimento, né? Então, assim, eu fui sendo machucado uma vida toda. Eu fui sendo, fui me escondendo, eu fui me questionando, eu fui perguntando o tempo todo onde é que eu estou errando. Às vezes eu fui tentando me moldar. Deixa eu me moldar aqui para ver se eu consigo ser aceito, né? Isso. Exato. E aí chega lá na frente, para essa voz aparecer, é preciso ainda ter um espaço de força, né? É verdade. É verdade. Por isso que as pessoas LGBTs, elas, quando a gente vai ver também estatisticamente falando outros aspectos, né, existe aí um alto índice de suicídio, existe aí um alto índice de ansiedade, de depressão, né, na população LGBT, justamente em decorrência desses vários aspectos sociais, né, a não aceitação familiar, a LGBTfobia, né, a não aceitação nos grupos, né, na sociedade como um todo, né? Então tudo isso gera, com o passar do tempo, né, gera várias questões, né, como a baixa autoestima, como a própria não aceitação de si mesmo, né, como perspectivas até para o futuro, né? Se eu não consigo me enquadrar nessa sociedade, né, o que é que eu vou fazer da minha vida, né? Então, muitas vezes, muitas pessoas podem pensar dessa forma. Sim, e aí, por isso, os altos índices de suicídio, de ansiedade, de depressão. Então, assim, de fato, as pessoas LGBTs, elas têm essa característica, né, de sofrerem mais psicologicamente, né, e terem esses índices de saúde mental muito mais, esses descritores muito mais elevados do que pessoas heteronormativas. Porque além do sofrimento humano, porque sofrer faz parte do repertório humano. Isso. Né? Saber sofrer, aí, felizmente, é possível contemplar o sol, né? Então, saber sofrer dignamente e tirar das experiências bons aprendizados que nos tornem pessoas melhores é incrível. Essa é a nossa meta. Inclusive, a nossa meta como canal, felizmente. E deve ser a meta de todos. Mas, assim, além do sofrimento natural da vida humana, porque faz parte, né? A gente não pode entender que a vida existe sem o sofrer. O sofrer faz parte. Porque o sofrer é o processo do aprendizado, do crescimento. Crescer exige sofrimento. Para crescer, a gente sofre. Mas uma vez que a gente consegue galgar, a gente vai... Aí imagina alguém... Né, um ser humano que, além do sofrimento natural, ainda tem uma carga de sofrimento, porque nem ele se aceita, porque as pessoas que ele ama também não aceitam ele. Né? Tem uma pergunta aqui para você, Anderson. Hoje ouvimos e falamos sobre respeitar as diversidades. Mas quais são os maiores desafios que as relações homoafetivas enfrentam no contexto dessa sociedade que ainda é tão preconceituosa? Relações. A gente estava falando sobre a sexualidade, né? Quando a criança desperta que o desenvolvimento, né, acontece com todos os seres humanos. Sim. O desenvolvimento sexual. E daí a criança desperta para uma orientação homoafetiva. E, obviamente, quando essa criança se transforma num homem, numa mulher, ela vai se relacionar. Sim.
né? Então, nessa relação homoafetiva, hoje você, como uma pessoa que acompanha pacientes que vivenciam situações muitas vezes adversas, quais são os maiores desafios, quais são as maiores adversidades que as pessoas enfrentam quando elas começam a se relacionar? Eu queria fazer uma pergunta que antecede isso. Ah, Porque eu queria sair desse contexto de família e ver a questão da escola. Porque essa criança entrou numa escola que também não está preparada para recebê-la. Que também não tem orientação, os alunos não são educados para isso, os professores não são educados para isso. Hoje a gente está tendo um avanço naquela disciplina socioemocional, então acredito que vai se trazer essa pauta, mas ainda não é pauta, né? As emoções já começaram a ser pauta, mas não a sexualidade. E aí a gente vê muitos pais dizendo assim, ao jovem de 14, é adolescência, é fase, né? É precipitação, é influência, é modinha, né? Como é que a gente responde a isso, Anderson? Porque depois disso é que a gente vai namorar, viu? Calma lá. É um desafio, né, Thaís? Que aí somente o diálogo, né, com esses pais, com esses professores, né, a sensibilização, né, com a escola, né, sobre temáticas como essa é muito importante, porque é só a partir desse diálogo, né, que a gente vai conseguir desconstruir essas ideias, né, e essas normas, né, e essas regras da nossa sociedade heteronormativa, né? A gente precisa entender que por vivermos nessa sociedade heteronormativa, né, questões como essa acontecem. Então, para que possa ser desconstruído tudo isso, a gente precisa justamente dialogar, a gente precisa tirar essa pauta e colocar ela num lugar de importância e não num lugar de tabu, né? ótimo. Porque a gente por muitos anos, viu que pautas como a sexualidade, né, as questões de gênero, as relações homoafetivas, elas foram colocadas nesse lugar de tabu, né? Não, sobre esse assunto aqui, né, não se fala. Mas ainda é. Ainda é. E Porque ainda os é. pais não gostam. Exato. Se você vai numa escola falar sobre sexualidade, você tem que falar de uma sexualidade padrão, né? Católica, evangélica, dentro daqueles padrões. Porque se você for falar alguma coisa que seja real, aí os pais vão na escola brigar com o diretor. Né? Você trouxe um louco aqui, uma louca, para falar com meus filhos, influenciando mal. Já assim que aconteceu. funciona. Reforçando, inclusive, essa norma, né, heteronormativa da sociedade. Exatamente. É um reforço a isso, né? Já aconteceu de rolar uma conversa dizendo assim, não vamos deixar nossos filhos assistir tal seriado. Era um desenhozinho. Sim. Porque no final tem um beijo de dois homens. Aí eu botei assim, ótimo, porque eles vão ver isso em algum lugar. Exato. Eles precisam ter contato, eles precisam perguntar o que é isso, para que a gente também tenha espaço de fala. Como é que vai vir uma pergunta, como é que vai tirar uma dúvida? Eu estava lembrando hoje, indo para a escola, que Bruno, quando ele tinha 6 anos, meu filho, ele disse assim, quando eu ficar grávido... Aí eu disse, mas Bruno, tu não vai ficar grávida, não. Aí ele olhou para mim e disse, e tio Ricardo, e tio Rivas? Aí eu fui contar para ele como que vinha o nascimento de João, porque na cabeça dele, como é que eu vou ficar grávida, né? Então a gente precisa conversar sobre isso. Se não for um filme, um desenho, um livro, né? Essa conversa ela não vai surgir. Ela precisa ser pauta mesmo, né? Sim. É interessante porque a sociedade ela foge de certos assuntos, ela tenta encobrir, e isso aí não é só nesse tema, são em diversos temas, né? Porque mexe. Vai mexer com a estrutura que está prontinha, embora por dentro seja um túmulo caiado. A verdade é essa. Exato. E aí é importante que se mexa, né, Mônica, para que justamente essas coisas elas se desconstruam, para que as pessoas elas possam, né, ter uma outra perspectiva sobre aquele assunto, Isso. né, para que elas consigam ter uma outra visão, né. Eu penso que a melhor explicação para, né, falar para uma criança, né, que vê duas pessoas ali da mesma orientação sexual trocando afetos, é falar que são duas pessoas, né, Que se amam. que se gostam, que se amam, entendeu? E que estão juntas, né? Então, assim, a criança ela não tem essa capacidade de discernir, né, ali que aquilo é algo errado. Dá o né? julgamento, Dá um né, julgamento, moral. exatamente. Quem julgamento censura moral. são os adultos preconceituosos. Exato.
Exatamente. As crianças, elas encaram de boa.